Olá, bom dia. Bom Bom dia a todos. dia. Sejam bem-vindos a mais uma live do Instituto de Estudos Fiscais. Na semana passada, ou melhor, há 2 semanas atrás, nós fizemos uma live com a professora Tatiane dos Santos Piscitelli, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, sobre o tema da proposta de emenda constitucional sobre o orçamento de guerra. E hoje, continuando com as nossas lives nesse período de pandemia. Nós vamos receber aqui, com muita alegria, o professor João Taborda da Gama, e o nosso convidado é advogado em Lisboa, sócio do escritório Gama Glória, e também professor na Universidade Católica Portuguesa, e foi consultor político do presidente da República de Portugal no período de 2011 a 2013. Então, ele é uma pessoa muito recomendada para falar do tema de hoje, do tema objeto dessa live, que é a Covid-2019 e as reações das instituições governamentais, especialmente no âmbito das finanças públicas, à pandemia. Então, com muita alegria, eu queria receber e agradecer a presença do professor João Taborda da Gama e dizer que nós teremos 4 blocos de perguntas e a duração aproximada da live deve ser de 45 minutos. E nessa primeira pergunta que eu faria ao professor João Gama, ela consiste no seguinte: cada país tem uma história própria na Covid. É um fenômeno que atinge a todos os países, mas cada país tem as suas particularidades. Então, o que eu gostaria de perguntar inicialmente seria como o professor resumiria, sintetizaria o impacto da Covid em Portugal e as reações governamentais, os impactos sobre a sociedade portuguesa dessa doença. E, finalmente, como em Portugal se vê, se tem notícias sobre o que está se passando no Brasil. Muito obrigado, professor João. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Estão a ouvir-me bem? Muito bem. Isto é também uma estreia aqui neste live. E obrigado ao professor Marciano e olá a todos e bom dia. É muito bom poder partilhar convosco o que é que tem sido em Portugal o Covid, as alterações jurídicas que está a motivar, os impactos socioeconómicos e também como é que me parece que está a ser vista a reação no Brasil e aquilo que acontece no Brasil. Nós tivemos em Portugal o primeiro caso de Covid detectado em 2 de março e temos neste momento 1.150 mortes, o que dá um número de 122 mortes por milhão de habitantes. O Brasil teve no fim de fevereiro o primeiro caso, tem 115 mil mortes, tem 11.500 mortes, o que dá 55 mortes por milhão de habitantes, ou seja, Portugal tem quase o triplo ou 2,5 vezes mortes por milhão de habitantes do que tem o Brasil, apesar de ter começado mais tarde. Todos sabemos que estes números dependem de como é que são diagnosticadas as mortes, etc. Isso agora, mas são os números que temos. O impacto em termos de saúde pública em Portugal é muito comparado com os seus vizinhos europeus. E comparado com os seus vizinhos europeus do Sul, isto é Itália, Espanha e França, Portugal tem números muito positivos. É fácil defender aqui um excepcionalismo português, de que os portugueses são melhores que os espanhóis, isso são, toda a gente sabe, do que os italianos e do que os franceses, mas parece-me que é uma interpretação que a ciência ainda vai demonstrar que é um pouco inocente ou nacionalista. Aliás, todas as explicações nacionalistas são inocentes. Aquilo que me parece é verdade que Portugal reagiu rapidamente, mesmo antes de, em meados de março, o governo ter imposto medidas de contenção, as pessoas começaram a tomar elas próprias medidas, mas acredito que o futuro demonstrará que há também razões científicas e epidemiológicas para Portugal ter sido fustigado de forma tão diferente, por exemplo, de Espanha, que tem uma população igualmente envelhecida como a portuguesa, que está ao lado de Portugal
e com a qual há várias trocas comerciais, quer de turismo, quer de serviços. Portanto, temos de aguardar para perceber isso. Mas hoje em dia os factos demonstram que Portugal tem, em termos de saúde pública, um impacto menor do que os seus vizinhos europeus. Em relação à questão económica, aí o mal vai tocar a todos os países de forma muito significativa. O que nós temos é o desemprego a aumentar, uma grande incerteza económica. Temos, não sei se no Brasil também existe a figura do layoff, em que há uma suspensão do contrato de trabalho, em que o patrão e a Segurança Social e o Estado repartem 70-30 o pagamento do salário. Temos, ao dia de hoje, 102 mil empresas que pediram layoff num universo potencial de 1 milhão de trabalhadores. Ora, a população total portuguesa é de 10 milhões, a população ativa há de ser de 6 ou 7 milhões, ou de 5 ou 6, portanto 1 milhão é um número muito, 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 muito grande. E por isso o impacto económico por esse número já se está a ver. Temos setores muito, muito devastados, o setor da restauração, o setor da hotelaria, e temos duas características que fazem desta crise aquilo que se prognostica vir a ser muito ingrata para Portugal. A primeira tem a ver com isto do turismo. O turismo sempre foi, em Portugal, uma válvula de escape para a economia, quer para a economia, digamos, de topo, das grandes empresas, os grandes grupos, quer para um conjunto de população que encontrava no turismo, população migrante e não migrante, que encontrava no turismo uma remuneração mais alta do que a média e de entrada rápida. E não se sabe como é que o turismo está reduzido a zero neste momento e não se sabe a época alta que é o verão, como é que vai correr. Em segundo lugar, temos uma segunda característica, que é o seguinte facto. Temos em Portugal, pela primeira vez, uma crise sem o estabilizador normal da emigração. Quando foi a crise de 2007-2008, saíram dezenas de milhares de jovens de Portugal. Isso gerou alguma, digamos, discussão social e política, se isso era justo, se não era justo, mas o que é facto é que muitos desses jovens têm empregos hoje muito melhor do que teriam se tivessem ficado em Portugal, e há sempre coisas positivas da imigração. Mas mesmo que não haja coisas positivas na imigração, esse estabilizador automático agora não existe, porque esses jovens não vão poder emigrar para a Inglaterra, para a França, para a Espanha, porque não só a movimentação de pessoas vai ficar comprometida no futuro, como, sobretudo, esses países também estão a enfrentar a sua crise. Não é como a crise financeira de 2007-2008, que na Europa atingiu sobretudo os países do Sul, mas poupou os outros países. E por isso, se bem que as crises são sempre mais punitivas para economias mais pequenas e mais débeis e mais expostas, como é a portuguesa, no contexto europeu, neste caso estamos perante uma crise cuja globalidade e universalidade nunca foi visto. Em relação à segunda pergunta sobre o Brasil, não é? Como é que é em Portugal, o que é que se tem sido noticiado, que percepção é que temos? E agora aqui, fazer já um alerta, tudo o que eu diga é visto de alguém que lê notícias e pode ser sempre considerado muito injusto por quem ouve ou por parte de pessoas de quem ouvem, mas é uma percepção pessoal das notícias. Há dois temas sobre o Brasil em Portugal, que recorrentes nas notícias, ou mais incidentes. O tema, o presidente, como é que Jair Bolsonaro está a liderar a crise, a gerir a crise, é um tema, e outro tema é a crise que se está a passar em Manaus. Isso são os dois temas que aparecem mais nas notícias. Há poucas notícias sobre a vida de bairro em São Paulo, ou no Rio, ou em Belo Horizonte, isso não vejo tanto, mas estes dois temas aparecem com muita, digamos, insistência. O primeiro, o tema de Manaus é um tema humanitário, é um tema de características geográficas, de acesso, de pobreza, etc., mas cujas implicações políticas em Portugal é difícil de perceber, do governo, da ajuda do governo federal, quer dizer, isso já escapa mais à interpretação portuguesa e às notícias, e depois são as notícias sobre Jair Bolsonaro, um bocadinho paralelas às notícias que também assistimos sobre Trump e como é que tem sido gerido. E essas notícias baseiam-se quer na parte mais visível do estilo próprio do presidente brasileiro e da sua forma de comunicar, que é peculiar, e portanto isso atrai sempre notícias, quer sobre aquilo que parece ser um posicionamento oficial do Brasil,
que é um pouco o que se passa no México, ou seja, aquilo que me parece é que estamos perante um presidente que, percebendo que não vai conseguir resolver o problema, ou porque a resolução do problema era mais custosa do que o problema em si, desistiu ou decidiu ignorar o problema. É uma política que parece de ignorar o problema. E eu, em Portugal, sou daqueles que defende muito a necessidade de abrir e de quebrar o isolamento e de retoma económica. Portanto, estou a dizer isto porque também acho que a cura, também podemos morrer da cura e também não quero morrer da cura. Agora, as comparações, não podem ser feitas comparações entre uma economia como a brasileira, uma economia como Portugal, um país com a dimensão do Brasil, etc. Eu acho que aí qualquer olhar ou qualquer crítica tem de ser feita com muito cuidado, porque são realidades que têm também, como sabemos, diferenças abissais. Mas, portanto, são esses dois temas, como é que o presidente brasileiro está a gerir a crise e a situação particular, ultimamente, de Manaus. Uhum. Muito bem. Então, eu vou fazer a minha intervenção sobre essa primeira pergunta e depois nós vamos passar numa segunda etapa para as medidas governamentais, as medidas fiscais, as medidas relacionadas, no caso brasileiro, à federação, aos estados e municípios. Nessa primeira intervenção, o que eu gostaria de dizer é que realmente é uma realidade que todos os países terão muitas perdas econômicas com a Covid-19. Também é uma realidade que provavelmente quando nós sairmos dessa pandemia, os hábitos, os costumes culturais, as maneiras de trabalhar são diferentes, dificilmente voltarão a ser como é. Mas quais são as particularidades brasileiras, né? Então, o professor João já mencionou o que chega de notícia em Portugal. Eu vou tentar aqui resumir as particularidades que parecem ser as particularidades brasileiras nesse caso. Primeiro, o de que a Covid-19 é uma crise aguda do ponto de vista econômico, dentro de uma crise crônica, né? Antes da Covid, no final de 2019, janeiro de 2020, o produto interno bruto brasileiro, em 2020, portanto, antes da Covid, já era menor do que em 2014. Né? Então, nós estamos passando pelos últimos 6 anos por uma crise muito forte. Nossa economia estava muito combalida. Né? E, além de tudo, índices crescentes de desemprego, índices crescentes de pobreza absoluta. Então, a Covid vem em seus aspectos econômicos como uma crise aguda dentro de uma crise econômica crônica mais grave. E o segundo ponto, que tem um pouco a ver com isso que o professor colocou, é que desde o início, quando a Covid ainda era simplesmente objeto de notícias vindas da China sobre alguns casos que se focavam, até o momento atual, em que nós temos 12 mil mortes, efetivamente, o governo federal, e aí nós temos uma variação entre os governos estaduais, federal e municipais, mas o governo federal insiste em ver o problema da Covid como algo, até certo ponto, trivial. Né? Ficou famosa aqui a frase sobre ser apenas uma gripezinha, também ficou famosa aqui a frase de que somente os velhos, os idosos, também a frase de que, como o professor João colocou, não há muito o que se fazer porque todos serão contaminados mesmo, e isso é algo, digamos assim, trivial. E começou também um movimento desde o início, que permanece até hoje, e as medidas de isolamento seriam medidas político-partidárias para enfraquecer o governo federal e, nesse ponto, tentar impedir as chances de reeleição do presidente. Nós estamos vivendo, paralelamente, o desenrolar de acontecimentos muito graves. Então, o número de infectados vai subindo, o número de mortos vai subindo, o índice de ocupação nas UTIs, em algumas cidades, né, como Manaus, como foi mencionado aqui, vai subindo, o sistema vai se colapsando, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma narrativa paralela do governo federal de que, efetivamente, por exemplo, a Covid é em si um plano macabro da China para disseminar fraquezas econômicas no mundo e aumentar o seu poderio. Outra visão de que
a OMS, né? A ONU e a OMS seriam agentes infiltrados de um movimento global de esquerda para efetivamente minar o poder de alguns países. No ponto de vista científico, também se divulga que existem remédios, como, por exemplo, a cloroquina, que dariam conta de atacar a doença, mas que teria uma sabotagem científica contra esses remédios para exatamente enfraquecer o governo. Eu dou uma notícia, o professor João certamente não deve ter chegado a conhecê-la, mas quando alguns pesquisadores do Rio de Janeiro publicaram resultados preliminares de uma pesquisa conjunta sobre a falta de eficiência concreta da cloroquina, eles foram acusados de estarem conspirando contra o governo, de estarem manipulando os resultados em função disso. Então, eu diria que a situação do Brasil hoje em dia é realmente muito preocupante, né? Preocupante não só pelos dados nos hospitais, pelos dados de pouquíssimos testes que o Brasil promove, efetivamente, esses números iniciais, o professor João mencionou o número de infectados e o número de mortos por milhão de habitantes ou por 100 mil habitantes, esses números são complicados e eles são mais distantes da realidade quanto menos testes se fazem. No Brasil ainda hoje se fazem muito pouco, muitos, quase nada de testes em comparação com outros países do mundo, né? Então, em Manaus é uma situação, como o professor João tem notícia em Portugal, realmente aguda. Também destacaria que no Rio de Janeiro, atualmente no município do Rio de Janeiro, no município de algumas capitais nordestinas também, nos hospitais privados há uma certa normalidade, ou pelo menos ainda não temos colapsos, mas nos hospitais públicos esse colapso já existe. Eu dou notícia de que, por exemplo, no Rio de Janeiro e em São Paulo, as prefeituras já abriram editais para alugar leitos na rede privada, né? Então, há mais ou menos 1.000 leitos na rede privada, atestando essa maneira, né? Então, hoje, a situação que nós vivemos é isso. Na ponta, nós temos setores governamentais, as prefeituras e os estados, como que o cheiro de morte nos hospitais, as vítimas diárias, e as medidas de isolamento. E no centro governamental, uma disposição que efetivamente não cessa de retirar a importância da situação e de disseminar uma visão de quanto antes, quanto mais rapidamente nós retomarmos as atividades econômicas normais, menores serão os efeitos econômicos, né? A ponto de, na semana passada, num ato um tanto de improviso, ter havido uma marcha de empresários ao Supremo Tribunal Federal para protestar contra o entendimento anterior da Corte e os governadores teriam uma autonomia para tomar essas medidas de maior isolamento, né? Então, eu acho que essa é uma característica importante do Brasil. Poucos países têm isso, talvez os Estados Unidos, de alguma maneira, também tem alguma coisa parecida com isso. E esse é o quadro inicial que eu apresento sobre o Brasil. Nessa segunda etapa, então, professor João Gama, nós vamos tratar, então, da reação governamental no âmbito das finanças públicas, né? Então, eu gostaria de pedir que você tratasse de como foi a reação portuguesa, tanto no âmbito das políticas fiscais, quanto no âmbito do imposto, da política com as empresas e com os cidadãos. Só dar um dado sobre os testes. No Brasil foram feitos 1.600 testes por milhão de habitantes e em Portugal foram feitos 55.000 por milhão de habitantes, portanto 50 vezes mais. E, portanto, isso permite também comparar. Claro que tudo isto tem várias variáveis e condicionantes, mas é um número impressivo. Bom, a reação das finanças públicas aqui tem sido uma reação difícil e em vários planos. Bom, o primeiro plano é, se as empresas não têm atividade, reduzir os custos. E a primeira redução dos custos que o Estado fez foi a simplificação do regime já existente do layoff, que permite às empresas pagarem apenas 30% do salário aos trabalhadores.
E isso já abrange 1 milhão de trabalhadores. Para mim, muitos desses trabalhadores estão numa antecâmara do despedimento, de uma antecâmara da falência da empresa. Não é que a empresa esteja a manipular isso, mas parece-me que muitas dessas empresas não vão reabrir ou não vão, de certeza, reabrir com o mesmo número de trabalhadores. E, portanto, isso é uma antecâmara da morte para muitos desses, da morte laboral para muitos desses trabalhadores e empresas. Mas isso foi uma das medidas mais fortes. O governo andou para a frente e para trás, não acertou imediatamente no tiro, mas fez vários regimes, penso 4 ou 5, e agora isso já está a funcionar. Depois houve uns atrasos nos pagamentos da Segurança Social às empresas, mas isso depois aliviar a tesouraria das empresas e das pessoas singulares. Isso foi feito através da possibilidade de diferimento e de pagamento prestacional de impostos, suspensão dos pagamentos por conta, um bocado na linha, portanto, suspender pagamentos, atrasar pagamentos, isso também foi feito. O terceiro grupo de medidas no âmbito fiscal prende-se com a suspensão dos processos de execução fiscal. Portanto, o Estado abdica daquela que é a face mais visível do poder tributário, poder de executar, de intimar, etc. Isso está, neste momento, suspenso. Tudo isto é, do ponto de vista quase que filosófico, muito, muito complexo, porque aquilo que está a ser feito agora é exatamente o oposto daquilo que vai ter de ser feito daqui por semanas ou meses, que é aumentar a cobrança tributária e dotar o Estado de receita pública, porque vai ser, por um lado, preciso reequilibrar as finanças, e elas em Portugal estavam no melhor ponto de partida possível, porque estávamos com a previsão de um superávit, de um excedente orçamental, mas temos uma grande dívida pública. Vai ser preciso reequilibrar as finanças no momento em que é preciso, portanto, recuperar daquilo que foi feito no Covid e aumentar as prestações sociais, porque vai haver mais pessoas no desemprego, etc., e, sobretudo, começar a tomar aquelas medidas que a população não perdoará se não forem tomadas, de reforçar o sistema de saúde para este tipo de atividades, que é algo do ponto de vista económico, para este tipo de situações, que é algo do ponto de vista económico algo ineficiente, porque vamos ter pressão política e pública para capacitar um sistema de saúde para um momento de pico. E nenhuma estrutura é capacitada para um momento de pico. Mas vai haver essa pressão, essa necessidade, esse desejo. E, portanto, vai ser preciso inverter estas medidas de laxismo tributário, de lassidão tributária, de perdão tributário, de clemência tributária, muito rapidamente. E isso vai ser, digamos, um contragolpe. Vai ser um contragolpe na comunicação e na relação comunicacional entre a administração e os cidadãos. E isso vai ser feito num contexto em que os grupos mais afetados pela crise reclamam isenções tributárias. Por exemplo, o setor da restauração, que já ganhou o IVA a 13%, agora quer o IVA a 6% e a suspensão das contribuições para a Previdência Social, para a Segurança Social. Vários grupos vão ter este tipo de reivindicações. E, portanto, vai ser preciso fazer uma contrapolítica fiscal muito rapidamente, reposição das finanças públicas, de cobrança de mais impostos, num contexto em que as empresas estão anímicas e em que muitas delas vão estar a clamar por medidas de foro diretamente fiscal para recuperarem mais rapidamente da crise económica. E isto vai ser, do ponto de vista fiscal, um caldeirão em que me parece que nunca estivemos assim metidos. Eu anteciparia que é inevitável que o IVA em Portugal suba 2 ou 3 pontos percentuais. Não me parece que seja possível ir buscar receita de uma forma minimamente rápida sem ser por aí. Claro que se fala de novos tributos à escala europeia, tributação da economia digital, tributação das transferências financeiras, tudo isso pode ser feito, mas isso parece-me que para ter expressão financeira e orçamental rapidamente vai ter de ser feito ao nível europeu e isso demora sempre mais. Talvez isto seja um bom impulsionador para a Europa andar mais rápido com soluções, mas se o não for, os Estados vão ter de tomar medidas orçamentais mais rapidamente sozinhos. E isso parece-me que a arma que tem mais à mão é aquela que tem mais à mão sempre vai ser, parece-me, a subida da taxa do IVA.
Ok. E depois há outras medidas mais de proteção das pessoas que incumprem o seu crédito à habitação, regras sobre o arrendamento, ou seja, há algumas medidas de proteção em várias áreas, mas no fundo isto redunda num choque brutal na economia em que as pessoas ficaram sem emprego. Não é um choque tão grande, parece-me, como nos Estados Unidos, não é? Que temos 30 milhões de desempregados em 3 semanas, que é o elefante na sala, que as pessoas não querem discutir, mas isso é um facto do qual o mundo não vai recuperar tão cedo e ainda não se perceberam as consequências. Não é? É num país como os Estados Unidos, temos 30 milhões de pessoas que perderam o seu emprego em 3 semanas, não é num ano, em 10 anos, é em 3 semanas. 30 milhões de pessoas, é o triplo da população portuguesa. Talvez a população do Estado de Minas Gerais, não sei se são 30 ou 40 milhões, não é? Uhum. E, e isso é algo que todo o mundo vai ter à sua escala diferente. E, portanto, como é que se faz política fiscal e financeira daqui por 2, 3 meses é uma equação muito difícil de ver, porque as medidas que estão a ser tomadas agora são medidas mais do ponto de vista quase até de urgência e de comunicação, mais do que medidas para resolver estruturalmente problemas. E Muito no bem. Brasil? Isso. No Brasil, eu ouvi uma questão e você mencionou que em Portugal a crise veio quando o Estado estava com um contexto de superávit, finanças públicas estavam num momento positivo. Não era o caso do Brasil. Então, além da crise econômica que está desde 2014, nós estávamos para 2020 num planejamento de déficit fiscal, de déficit primário, né, ainda, e havia muita pressão por austeridade. Né? Havia 3 propostas de emenda constitucional no Congresso sendo discutidas com o objetivo de efetivamente reduzir os gastos públicos, dificultar a expansão dos salários, exigir privatizações. Então, o contexto era esse. Não se pensava em aumentar tributos, ao contrário de Portugal, quando a crise fiscal vem ao Brasil, não se fala em aumentar os impostos, se fala em cortar os gastos, reduzir o tamanho do Estado. Essa é a visão. A crise de 2008, por exemplo, em Portugal, ela gerou algumas subidas de impostos, e aqui no Brasil não foi o que aconteceu. Mas Enfim, também houve cortes de salário na função pública, também houve. E que aqui não depois o houve. Tribunal Constitucional travou alguns. Aqui acabou não havendo, especialmente nos setores mais. Enfim, então nesse momento aqui, o que aconteceu foi, parou-se de falar provisoriamente em austeridade e o endividamento agora se tem como fato que ele vai crescer. Né? Não se pensa em fazer alguma coisa parecida com emissão de recursos ou expansão da base monetária, se pensa em realmente possibilitar que o governo federal se endivide. Né? Nós já vimos numa situação de o governo federal ter que captar recursos no mercado para pagar suas despesas correntes. Apesar de na Constituição brasileira haver uma regra dizendo que o aumento do endividamento público só poderia ocorrer para fazer face a investimentos, né, e amortizações de dívida, já há uns 2 anos que essa regra não vem podendo ser cumprida e, portanto, essa chamada regra de ouro não vem sendo mais cumprida e aí o Estado tem que se endividar no mercado para pagar despesas correntes. Com a Covid, isso foi liberado por uma emenda constitucional aprovada na semana passada, emenda constitucional 106. Então, até 31 de dezembro, se admite que o Estado possa, a União Federal, possa efetivamente captar recursos no mercado para, com eles, pagar os juros da sua própria dívida e fazer despesas correntes. Isso já vinha acontecendo nos últimos 2 anos, mas sempre havia uma autorização pontual do Congresso para fazer isso. Agora, já sem se prever valores específicos, essa regra foi liberada. Há, como você falou, uma espécie de relaxamento tributário, então foram concedidos muitas suspensões de cobrança, adiamentos, por exemplo, o imposto de renda da pessoa física no Brasil, que seria entregue a declaração no final de abril, isso foi transferido para junho, provavelmente vai ser transferido para mais à frente. Então, essas medidas ocorreram. E no âmbito da federação, né, esse é um complicador que não há em Portugal, mas há no Brasil. Então, os estados e municípios, com a sua arrecadação tributária, que já está tendo muita perda em cada arrecadação, conseguiram, então, no Congresso Nacional, uma negociação para a União Federal poder encaminhar a eles recursos para, de certo modo,
digamos assim, fazer as vezes dessa arrecadação que não virá. Então, já se aprovou uma ajuda de 30 bilhões de reais para os estados, 20 bilhões para os municípios, como se fosse para fazer as vezes do IVA, por exemplo, que é o imposto mais importante dos estados, e o IVA municipal, que aqui é o imposto sobre os serviços, e, além disso, suspensão do pagamento das dívidas que essas entidades têm perante a União Federal, perante a Seguridade Social, que são dívidas que vão sendo pagas parceladamente, e, portanto, outra linha de recursos de mais ou menos 10 bilhões para esses estados e municípios investirem na saúde. Então, eles vão receber uma parcela para investir diretamente na saúde, vão receber outra parcela maior ainda para pagar todas as suas despesas, que não poderão ser pagas com o IVA que eles arrecadarão. E, além disso, nessa emenda constitucional que eu mencionei, que foi aprovada na semana passada, além de se facilitarem os pagamentos, se criar um regime mais rápido para se processarem as despesas públicas, também se permite ao Banco Central que ele compre e venda títulos do Tesouro, né? Na verdade, o Tesouro Nacional agora vai ter que captar recursos para financiar as novas despesas, mas os juros no Brasil vêm numa trajetória de queda, e o interesse por esses títulos públicos pode cair muito, né? Aliás, nós tínhamos muitos recursos externos no Brasil se aproveitando desses juros, que os nossos eram bem mais altos do que no resto do mundo, mas esses juros vêm caindo paulatinamente e vem havendo muita saída de capitais, o que faz com que o dólar no Brasil já esteja próximo dos R$ 6, e no início dessa crise o dólar era próximo de 4 e pouco. Então, já houve um aumento muito forte nisso. Então, o Banco Central vai poder agora comprar e vender títulos públicos. E o mais preocupante, na minha opinião, é que o Banco Central também foi autorizado a comprar e vender título de dívida privada no mercado secundário das empresas, né? Então, dentro do mercado secundário, o Banco Central vai poder fazer isso tudo. Bom, então, E isso leva sempre problemas de transparência, não é? Que dívida de que empresas é que compra, não é? exatamente, ele vai comprar de Porque ele vai instituições. salvar empresas, não é? Ele não vai comprar diretamente das empresas, essas dívidas já foram emitidas, estão nas mãos do setor financeiro. Ok. Enfim, já prevendo que várias financeiras, várias corretoras terão ganhos com essa venda de títulos para o Banco Central, a própria emenda constitucional, vejam, uma emenda constitucional, então, diz que essas corretoras, essas instituições financeiras que tiverem ganhos nessas operações não poderão aumentar a distribuição de bônus para os seus executivos. Veja que isso é previsto numa emenda constitucional e já se prevendo que haverá ganhos num contexto como esse, né? Bom, essa é o contexto governamental. Para as empresas, temos medidas parecidas com Portugal, então os números mais atualizados já dão conta de que 6 milhões de empregados no Brasil tiveram contratos de trabalho suspensos por até 2 meses, ou então tiveram redução de carga horária com redução proporcional de salários de 25%, 50% ou 70%. Então, essas duas possibilidades, a redução de carga horária e salário por até 3 meses, a suspensão do contrato de trabalho por até 2 meses, e quando ocorre isso, os salários mais baixos não têm tantas perdas, porque o empregado ganha algo em torno de 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, e o governo vai passar nesse período, repor esse valor, como se fosse um seguro-desemprego num contexto de tempo mais limitado. Mas quando o empregado ganha um valor acima disso, por exemplo, 4, 5 salários mínimos, ele tem uma perda na medida em que o governo só coloca até o valor de 2 salários mínimos, e aí ele deixa de receber o que ele recebia de diferença com relação às empresas. Além disso, para atender uma vasta categoria de empregados, melhor dizendo, de trabalhadores informais, de trabalhadores que efetivamente, de pequenos empreendedores, microempresários que tiveram uma queda brutal na sua receita, houve o pagamento o valor emergencial, um pagamento emergencial de R$ 600, que é algo em torno de 100 euros, mensais por 3 meses. Então, o primeiro pagamento já foi feito para 50 milhões de pessoas. Então, 50 milhões de pessoas receberam esses 100 euros e vão receber mais 2 parcelas desses 100 euros, né? E linhas de crédito mais facilitadas para empresas. Então, o Banco Central flexibilizou as exigências
para os bancos concederem empréstimos de capital de giro para essas empresas, e realmente está havendo muitos problemas. Você citou o setor dos restaurantes, dos bares, realmente que é um setor dos mais afetados, né? Então, em termos econômicos, seria isso. Ainda não se fala muito em como recuperar a arrecadação tributária no período seguinte, né? Já se prevê que efetivamente talvez seja necessário um aumento de carga tributária, mas o atual governo não trabalha com essa hipótese, e até do ponto de vista ideológico também, ele evita ao máximo de falar em aumento de carga tributária e quase sempre fala em redução da carga tributária. Nesse momento, é óbvio que não é, na minha opinião, não é possível falar em aumento de carga tributária nesse momento. Algumas pessoas também acabam propondo isso, mas eu acho que é um disparate pensar agora, nesse exato momento, em aumentar violentamente a carga tributária para alguns setores. Mas, enfim, a discussão vai ter que caminhar nisso nos próximos meses, né? Bom, estamos chegando aqui para a segunda metade da nossa live. Agora, a situação que eu queria perguntar hoje em dia, já se pensa nas medidas de flexibilização do isolamento social em Portugal? Eu sei que essa é a minha pergunta, porque eu sei que em alguns outros países isso já vem acontecendo. Então, de momento, qual é a situação em Portugal e para as próximas semanas e os próximos meses? Bom, nós tivemos em Portugal o estado de emergência, não é? Um estado que constitucionalmente permite a suspensão de direitos, e estamos agora naquilo que se chama situação de calamidade. Tivemos de 18 de março a 2 de maio em estado de emergência, e desde 3 de maio estamos numa situação de calamidade. E o governo, quando passou, digamos, as instituições passaram de emergência para calamidade, apontaram um calendário de desconfinamento. E esse calendário faseado diz-nos, por exemplo, que até ao fim do mês vão poder retomar as cerimónias religiosas que estavam suspensas, e aqui temos o governo apenas falou com a Igreja Católica e com a comunidade muçulmana. Temos as outras religiões e congregações, os evangélicos, a IURD, muito chateados com o governo porque não foram ouvidos nesse desconfinamento. Temos os transportes públicos já a voltar com 2/3 da ocupação. As lojas pequenas reabriram até 18 de maio, vão reabrir as lojas em 18 de maio, abrem as lojas com 400 metros quadrados. Mas depois há aqui uma questão que é a questão central disto tudo. Tudo isto é muito importante, mas numa economia terciarizada, com uma grande classe média, como é a economia portuguesa desde os anos 90, o ponto fundamental tem a ver com as escolas. Porque se não houver escolas, não há trabalho. Porque as escolas têm uma função muito importante de ensinar as crianças, todos sabemos isso, mas têm uma função ainda mais importante, ou tão importante, que é tomar conta das crianças. E, portanto, se não houver escolas, não há produtividade, não há a possibilidade da maior parte das pessoas trabalhar. E sobre isso as regras ainda estão muito baralhadas, porque por um lado o governo sabe isto e quer abrir, por outro lado tem o lobby e a pressão dos professores que não querem abrir, como é óbvio, têm medo, não querem, e os pais estão divididos, uns querem que as crianças vão à escola, outros não querem. E isso é que é a questão. Agora parece que até ao pré-escolar vão abrir no dia 1 de junho, e os 2 anos finais do vestibular, do secundário, vão também abrir. Mas ficam milhões de jovens sem aulas. Há um programa muito bom de aulas em casa que o governo rapidamente implementou através da RTP, que é a televisão pública. Os jovens têm tido aulas em casa, os professores adaptaram-se a dar aulas pelos Zooms e pelo Teams, ou seja, essa parte correu bem. Mas a questão mais óbvia é que é impossível haver trabalho real se não houver escolas. E chamar a atenção aqui para um ponto, calculo que no Brasil isso também se discuta, mas em Portugal discute-se mas pouco, é que uma solução sem escolas e uma solução de confinamento e uma solução de isolamento é altamente prejudicial para as mulheres. As mulheres são as principais prejudicadas com o Covid. Não são tão prejudicadas pelo vírus porque morrem menos que os homens, mas são prejudicadas no resto de tudo. São prejudicadas porque têm os empregos, já eram mais pobres em média, têm os empregos que foram os primeiros a acabar, nos restaurantes, nas limpezas, no turismo, eram empregos de muita concentração feminina. Quando os empregos que continuam e que são expostos ao vírus, de enfermagem, etc., de limpezas, são também empregos femininos. E depois todas as situações, é óbvio, da distribuição das tarefas em casa. As mulheres em média trabalham mais 13 horas que os homens. Numa situação de confinamento isso não se vai inverter.
E já para não falar do confinamento e do abuso físico e do abuso emocional que proporciona. Portanto, as escolas são fundamentais também para resolver esse problema social, económico e social silencioso, que é o agravamento das disparidades de género que uma situação de isolamento mostra. Exatamente. Muito bem. Eu diria que aqui no Brasil a situação é um tanto estranha, porque os epidemiologistas, unanimemente, estimam que a curva da Covid esteja realmente crescendo, que o pico de contaminação vai se dar no final de maio e início de junho. Os hospitais, efetivamente, em muitas capitais estão saturados. Você até mencionou as mulheres que são uma vítima preferencial, inclusive nos hospitais. E realmente o Brasil tem índices de contaminação e mortes de profissionais da saúde superiores aos de outros países do mundo. Então, nós vivemos uma situação em que a curva ainda está no crescendo, não atingimos ainda o pico, mas a pressão que parte do Ministério da Saúde, nós tivemos o primeiro ministro da Saúde, que quando começou a assumir um certo protagonismo, foi demitido, e o atual, que, digamos assim, foi escolhido a dedo para ter uma comunicação bem mais difícil com a população, a sua principal pauta hoje é criar uma matriz de riscos para possibilitar e subliminarmente pressionar os gestores estaduais e municipais para flexibilizar aos poucos. Então, hoje nós vivemos um momento ainda de colapso nos hospitais públicos, com o pico da crise ainda previsto para daqui a 2, 3 semanas, mas uma pressão que continua muito forte para as medidas de flexibilização. No caso das escolas, vivemos uma situação parecida. Muitas escolas se adaptaram efetivamente à educação remota, com as plataformas, como você citou, e ainda não se sabe exatamente quando que poderá haver o retorno das aulas, como também hoje em dia já se fala em Portugal, né? Mas, pessoalmente, eu acho que nesse momento o essencial é aplacar essa curva crescente, esperar um pouco, e nesse momento seria recomendável que houvesse mais segurança quanto a um colchão digamos assim, um colchão de proteção pelos próximos 2, 3 meses, seja para as empresas, seja para os cidadãos, seja para os órgãos públicos que estão tendo mais gastos na saúde nesse momento, para depois pensar numa retomada das atividades, né? Muito bem, estamos chegando aqui aos minutos finais, e eu gostaria então de pedir ao professor João Gama que fizesse as suas considerações finais, as suas conclusões sobre esse momento que nós estamos vivendo. Bom, eu diria apenas repetir 2 ou 3 ideias que já dissemos. Vai haver uma grande pressão nas finanças públicas de aumentar receita ao mesmo tempo que vai ter de aumentar despesa. Isso talvez nunca vivemos esse momento como agora. Na Europa, como é que vai ser a solidariedade europeia é uma questão em aberto. Como é que a Alemanha vai resolver isso depois da decisão do Tribunal Constitucional, do Tribunal Alemão, etc. Depois temos a questão de como é que as pessoas vão reagir àquilo que é inevitável, que é terem de viver com o risco, não é? Ou seja, no Brasil, as pessoas vivem, antes disto, com mais riscos do que em Portugal. A criminalidade é maior e há doenças em virtude do clima que não há em Portugal hoje. Já houve, mas já não há. Bom, e as pessoas vivem com esse risco. É melhor não ter risco, mas as pessoas vivem. Para nós, isto é uma mudança, mas aquilo que eu digo, isto é uma opinião muito pessoal, vamos ter que nos habituar a viver com o risco de haver um vírus que é mais forte do que vírus anteriores. Mas há pessoas que vivem assim e que têm vidas iguais às nossas. Não é comparar com sociedades que são diferentes das nossas, são sociedades que são iguais às nossas e que vivem com isto e que incorporam e que gerem e que... Ou seja, agora, uma reação global de esquimó, em que as pessoas se metem dentro de casa por um tempo indeterminado, parece-me uma fantasia da ficção científica distópica ou utópica. Infelizmente, ou seja, porque se isso resolvesse alguma coisa, agora não só o vírus não se vai embora, como a economia morre. É verdade. Muito bem. Aqui no Brasil, eu também faria as minhas considerações finais. A gente vive um momento
em que uma crise sanitária, uma crise econômica se combina perigosamente com uma crise política, com riscos às instituições democráticas. Então, tudo isso fica muito mais complicado aqui. Ao contrário de Portugal, não se vê realmente uma mínima união de forças políticas em prol da superação do quadro. Continua uma guerra ideológica. Hoje, por exemplo, a notícia é que o presidente da República vai encaminhar um projeto de lei para combater a ideologia de gênero, ou seja, em plena pandemia, as batalhas ideológicas, as polarizações continuam muito fortes. Mas a mensagem que me parece hoje em dia mais importante no Brasil seria a mensagem de que nós precisamos esperar algumas semanas, como, por exemplo, ocorreu na Itália, na Espanha, a virulência que isso teve em outros estados, para deixar passar esse período muito forte. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, é uma das capitais, João, em que ainda a situação é menos problemática, né? Mas há capitais em que a situação é caótica, efetivamente, muito mais para os mais pobres. Efetivamente, os hospitais privados ainda têm alguma normalidade. Seria preciso, então, passar realmente esse clima, essa visão de que é necessário esperar algumas semanas para depois pensar numa retomada. Efetivamente, a questão fiscal vai ter que ser colocada, né? Nós temos um sistema fiscal muito injusto. Aliás, o português tem muito mais justiça fiscal no seu âmbito global do que o brasileiro, mas isso é algo que ainda não se está falando muito, né? Hoje em dia, já antes, mas ainda hoje no Brasil, pensar em medidas fiscais e aumento de carga tributária em alguns setores ainda gera uma resistência social muito forte. Bom, eu acho que foi realmente uma sessão aí de considerações, de comparações entre as duas nações irmãs, né? Muito interessante. Esperamos que possamos fazer uma nova, né? Possamos fazer uma nova live como essa daqui a alguns meses, com a situação um pouco melhor. Então, já fica aqui esse convite, professor João Gama, para a gente poder se reencontrar. Já quase pode ser ao vivo. Isso, exatamente. Podemos fazer isso juntos, né? No mesmo local, e aí poderemos, talvez, dar notícias melhores. Mas eu acho que agora, pelo menos no Brasil, não podemos desanimar, não podemos entrar numa melancolia, né? Porque são tantas crises juntas, e é preciso ter força, é preciso unir as pessoas, né? de bom senso, para evitar que a coisa degringole totalmente, né? Muito bem, então eu queria agradecer, professor João Gama. Obrigado. Cumprimentos para todos. Muito obrigado e até uma próxima. Até uma próxima a todos. Todo mundo. Adeus. Até logo. Bom dia a todos.